Essa aventura apenas começou para esses quatro jovens. Será que eles irão conseguir voltar para casa? Espada versus fogo, espada versus fogo, espada versus fogo. Espada versus fogo. Eles irão enfrentar muito nessa aventura. E com a ajuda do mestre Jian. Espada versus fogo. É a batalha contra o dragão da Mega Evolução. Quem será que vai vencer essa batalha? Será nossos heróis ou o dragão da Mega Evolução? Descubra. Essa aventura apenas começou para esses quatro jovens. Será que eles irão conseguir voltar para casa? Espada versus fogo. É espada versus fogo, espada versus fogo. Essas aventuras são aventuras. Esse é o jogo. Jogo espada, espada, espada versus fogo. Espada versus fogo, espada versus fogo, espada versus fogo. Essa aventura apenas começou para esses quatro jovens. Até hoje nossos heróis estão na aventura tentando voltar para casa. Será que nossos heróis irão voltar para casa? Esse é o jogo espada versus fogo, espada versus fogo, espada. Nossos heróis tentando voltar para casa, nossos heróis tentando voltar para casa. Será que nossos heróis irão conseguir voltar para casa? Será que nossos heróis irão conseguir voltar para casa? Será que nossos heróis irão conseguir voltar para casa? Esse é o jogo espada versus fogo. Essa é a aventura espada versus fogo. Espada, espada versus fogo, espada versus fogo. Espada versus fogo, espada versus fogo, espada versus fogo. Então é espada, espada versus fogo, espada, espada, espada versus fogo. Espada versus fogo, espada versus fogo. Nossos heróis tentando voltar para casa. Espada versus fogo, espada versus fogo. Então é espada versus fogo, é a espada versus fogo, espada, espada, espada versus fogo, é espada, espada, espada versus fogo. Espada versus fogo. Então nossos heróis ainda estão na aventura, tentando voltar para casa, tentando voltar para casa.
É espada, espada, espada versus fogo. Então espada, espada, espada versus fogo. Versus fogo. Versus fogo. Espada, espada, espada versus fogo. Essa aventura apenas começou para esses 4 jovens. Então será que nossos heróis irão conseguir voltar para casa? Então essa é a aventura espada versus fogo, espada versus fogo, espada versus fogo, espada versus fogo, espada versus fogo. Então é espada versus fogo, espada versus fogo. Então é espada, espada, espada versus fogo. É espada versus fogo, espada versus fogo. Espada versus fogo, eles irão enfrentar muito nessa aventura. Então é a aventura do jogo espada, espada, espada. Espada, espada, espada versus fogo. Espada, espada, espada versus fogo. Então é espada, espada, espada versus fogo. Espada, espada, espada versus fogo. Espada, espada, espada versus fogo. Versus fogo. Versus fogo. Espada, espada, espada versus fogo. Essa aventura apenas começou para esses 4 jovens. Essa aventura apenas começou para esses 4 jovens. Será que eles irão conseguir voltar para casa? Então é o jogo espada, espada versus fogo. Será que nossos heróis irão conseguir? Versus fogo, irão conseguir voltar para casa. Então é o espada versus fogo. Versus fogo é espada versus fogo. Versus fogo, então é o jogo espada, espada versus fogo. Nossos heróis na aventura tentando voltar para casa. Então é espada versus fogo, espada, espada versus fogo. Essa aventura apenas começou para esses 4 jovens. Nossos heróis na aventura tentando voltar para casa. Espada versus fogo. Essa aventura apenas começou para esses 4 jovens. Será que eles irão conseguir voltar para casa? Nossos heróis tentando voltar para casa. Então é o jogo espada, espada versus fogo. Nossos heróis tentando voltar para casa. É o jogo espada versus fogo.
E é o jogo espada versus fogo. Então é espada versus fogo. Versus fogo. Versus fogo. Versus fogo. É o jogo espada versus fogo. Então é o jogo espada versus fogo. Versus fogo. Então é espada versus fogo. Então é espada versus fogo. Essa aventura apenas começou para esses 4 jovens. Será que eles irão conseguir voltar para casa? Espada versus fogo, é espada versus fogo, espada versus fogo. Espada versus fogo. Será que eles irão conseguir voltar para casa? Espada versus fogo, é espada versus fogo, espada versus fogo. 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 Espadas, mano. Espada versus fogo. Espada versus fogo. Espada versus fogo. Versus fogo. Espada versus fogo. Versus fogo. Espada versus fogo. Versus fogo. Espada versus fogo, versus fogo. Espada versus fogo. Espada versus fogo.
Então, depois de tanto tempo e tanto trabalho, nossos heróis conseguiram derrotar o dragão da Mega Evolução. Sim, nossos heróis conseguiram. Então, nossos heróis tiveram a grande vitória e conseguiram derrotar o dragão da Mega Evolução. Depois de tanto tempo e tanto trabalho, nossos heróis conseguiram derrotar o dragão da Mega Evolução. E agora, o que vai acontecer? Será que... E agora, o que vai acontecer? Então, neste já apareceu. O que será que vai acontecer com nossos heróis? Será que nossos heróis vão continuar na aventura ou os nossos heróis irão voltar para casa? Descubra enquanto a aventura continua!